Sempre, que nem eu falei, eu tinha um sonho de ser artista de pequeno, né? De pequeno eu já tinha um olhar diferente, assim, eu pequeno, minha visão era ajudar meus pais, né? Eles sempre eram humildes, sempre né? Moravam em casinha de barro. Aí, esse olhar diferente foi até que eu fiz um desenho e fiz igual, né? Fiquei nesse sonho de ser artista, né? Aí comecei a desenhar, praticar tudo, estudar para fazer algum curso. No fim nem fiz. Aí fui crescendo e desenhando, né? Meus irmãos em casa, tudo. Aí fiz a primeira peça, né? De madeira que o Celso comprou. Aí quando a minha irmã ligou que o Celso comprou a peça, aí veio na mente que eu queria vender a primeira peça, a primeira pintura, que meu sonho era pintura, né? Aí quando ela ligou que o Celso comprou o peixe, aí veio na mente que eu queria vender alguma peça de arte, né? Não sabia que era madeira, né? Aí eu digo, eu vou trabalhar aqui, meu sonho era fazer alguma coisa de arte. Aí daí, quando eu vendi a primeira peça, que eu pescava e trabalhava na roça, era bem difícil, né? E eu tinha um sonho de ajudar meus pais. E aí o Milton era pequenininho, sempre ele era pequeno, eu sempre vivia com ele, né? Brincando com ele, que ele era criança, né? E sempre dizia a ele que era para ele ser um artista também, né? Quando ele crescer, ele nem sabia nem falar direito. Aí eu botava ele no braço, ficava brincando. Ah, Milton, você vai ser um artista. Aí ele nem falava direito. É você. Aí daí ele foi começar a fazer a primeira peça, trabalhar já com 15 anos de idade, né? 14, chegando nos 15. Aí daí eu sempre incentivava ele a fazer, sempre deixava no tempo dele, né? Sempre a pessoa não força ele fazer o trabalho. Aí foi até que ele fez a escultura, achou muito trabalho, né? Pra ele, já pra gente fazer isso, não. Aí não deu pra ele fazer a escultura, ele foi na pintura. Aí eu viajei, fui na casa da minha avó, que eu sempre ia lá e voltava. Aí quando eu cheguei tinha várias pinturas dele, eu até admirei, né? Daquelas pinturas que ele fez. E hoje está esse estilo dele e eu também admiro por ele seguir meus passos, né? Que é bom. Aí hoje eu me sinto um professor, né? Ter um irmão e ele acreditar, eu faço isso. Que se no começo você está fazendo aquele trabalho, ninguém acredita em você, tem que ser você. Você tem seu sonho, é você nunca contar para ninguém e seguir com sua fé, né? E trabalhar, que Deus ajuda. Eles começaram a trabalhar na roça e começaram a trabalhar com artesanato, fazer os artesanatos de madeira, né? E por aí começou eles trabalhando. E hoje, graças a Deus, eles são artistas, né? O pessoal está andando aqui, visitando eles. Mas eu não pensava não, né? Que eles hoje não acreditava que eles hoje eram artistas, porque o povo dizia assim, o pessoal dizia assim, vou trabalhar com pau, né? Eu mesmo sou mãe, achasse meio um pouco difícil. Mas graças a Deus eles aprenderam, né? E hoje estão trabalhando. Mas eu criei meus filhos aqui muito sofrido, né? O lugar, eles trabalhando na roça. E os mais velhos foram embora para Ribeirão Preto, eu fiquei muito triste. Eles foram embora trabalhar lá e ficou eles aqui mais eu, né? E graças a Deus o Clemilton aprendeu e hoje eles ajudam os que estão lá, né? Porque lá ficou um momento difícil também, tempo de pandemia, eles sofrendo lá sem trabalho. Aí Clemilton aqui lá ajudava eles com o trabalho dele. Aí a Milton aprendeu também. Mas eu criei minhas meninas aqui, os meus meninos tudo trabalhando, né? Eles iam para a escola, estudavam. E de manhã, quando era tarde, o pai, nós levávamos eles para a roça. Mesmo assim que eles não trabalhassem, mas eles sempre acompanhados com eu e o pai. Quando eu criei ele trabalhando assim, de roça, tudo, aí no caso, quando começou, não tinha nenhum ainda. Aí esse daí, quando ele começando a trabalhar, aí ele foi deixando de trabalhar e foi fazendo as coisinhas dele, aí não quis mais viver na roça, né? Aí eu vi que ele tinha experiência, só ele mesmo que era o artista de pequeno. Foi fazendo as coisinhas dele e dando certo, e ainda hoje ele continua assim, fazendo só essas coisas. Aí depois ele ensinou a Milton sem querer trabalhar, mas ele forçou ele, ajeitou e ele começou a trabalhar. Eu tenho que dizer o que eu sei, né, Vanusa? Não, para mim eu achei muito interessante das coisas que ele fazia, eu sabia que ele fazendo, graças a Deus, um dia dá certo tudo, né? Que ele começou a trabalhar, dando certo. Eu também não empatei ele trabalhar, não levava mais ele para a roça. A gente se acostumou com ele trabalhando aqui, né?
Aí pronto, deixamos até hoje, ninguém pode empatar eles fazer e estamos satisfeitos com isso, com esse trabalho dele. Graças a Deus.